Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje nós vamos dar continuidade a um estudo dos elementos que compõem o fato típico, que por sua vez é o primeiro dos três elementos da teoria tripartite que compõem o delito. Então, com essa aula aqui, nós vamos finalizar os elementos que compõem o fato típico. Tá certo? Então, vejam só, hoje nós vamos estudar mais especificamente os elementos subjetivos implícitos do tipo, que é o dolo e a culpa, e a relação de causalidade, a relação de causa e efeito no crime, o nexo de causalidade. Então, com esses dois elementos aqui, nós vamos estar finalizando o estudo aí sobre os elementos do fato típico, lembrando sempre que essas videoaulas são complementadas com material de vocês de sala, com os exercícios disponíveis no Microsoft Teams e juntamente aí com a nossa live que acontece todo dia no segundo horário que era previsto para nossas aulas presenciais. Então vejam só, nós temos um conjunto completo aí que passa pela videoaula, que vocês podem rever quando quiserem, essa videoaula que dá os elementos base de nosso tema comentado. Depois nós passamos para a live, em que a gente discute e aprofunda a temática, e depois passamos para a resolução de questões que estão aí junto com vocês no material de sala. E além disso, vocês têm o material de sala, em que vocês podem acompanhar, fazer anotações, tá? Utilizando a maior quantidade possível de elementos para memorização. Quanto mais sentidos forem utilizados, melhor é a memorização de qualquer conteúdo. Beleza? Então vamos lá ver esses elementos do fato típico, começando aí pelos elementos subjetivos implícitos. Olha só, desde que nós passamos para a teoria finalista, que é adotada no direito penal brasileiro, o dolo e a culpa eles migraram lá da culpabilidade para o fato típico, para o primeiro elemento. Então olha só, não há uma conduta sem a verificação do ânimos, do dolo, tá? Ou sem os elementos objetivos de comparação referentes à culpa. Então não há conduta sem a verificação do dolo e da culpa. Não havendo conduta, o fato torna-se atípico, tá? Ainda que haja previsão normativa para aquela conduta. Então nós vamos ver isso um pouco adiante aí, as excludentes que afetam aí o fato típico, ok? Que fazem com que o crime não seja crime por carecer de seu primeiro elemento dentro dos seus sub-elementos aí, ok? Então vamos lá, olha só. Primeiro nós vamos estudar o dolo, depois a culpa. Então vamos lá, olha só. Elementos do dolo. Nós temos alguns elementos que compõem o dolo, tá? E a subdivisão que nós temos hoje na teoria finalista são dois elementos. O primeiro é o elemento cognitivo ou intelectual. Então, o elemento cognitivo, olha só, refere-se à consciência necessária para a conduta, tá? E o nexo de ligação, tá? Entre a conduta e o resultado. Então, olha só, o primeiro elemento cognitivo ou intelectual refere-se à consciência. O ato deve ter sido praticado como um ato de vontade, tá? Direcionado a um resultado pretendido. E olha só, aqui está o segundo elemento nisso que eu falei, o volitivo. A vontade de realizar a conduta ou de produzir o resultado. Então, o direito penal, ele pune a escolha realizada como ato de vontade, claro. E aí o nível de punição vai depender da concretização ou não do resultado, no caso de crimes materiais. Então, olha, elemento cognitivo, consciência da conduta. Nós falamos na aula passada aqui, na aula 1 de fato típico, que um ato praticado por um sonâmbulo, ele carece do elemento cognitivo intelectual, da consciência do que se estava fazendo, tá? E o segundo ponto é a vontade de realizar a conduta. É a vontade direcionada ao fim pretendido. E por isso a gente chama de teoria finalista, tá? Quais que são esses elementos, então? Olha só, do dolo. O dolo pode ser de primeiro grau ou o dolo de segundo grau. Então, dentre esses elementos, cognitivo ou intelectual e volitivo,
nós vamos ter o dolo de primeiro grau relativo ao objetivo de realização do tipo. Então, matar alguém. O dolo de primeiro grau é o dolo de matar aquele alguém pretendido. O dolo, a vontade de realizar a conduta. Então, subtrair a vida de outrem. Alguém pretendido. O dolo de segundo grau é relativo aos meios escolhidos. Então, vejam só. O dolo de primeiro grau é aquele que está direcionado, o ato de vontade, direcionado a um fim específico pretendido. Então, matar João. José quer matar João. Conseguindo o dolo de primeiro grau, tá? Ou não conseguindo, tá? Porque pode ser tentado. O dolo de primeiro grau é aquele dolo direcionado a matar João. Agora imagina se para matar João coloca-se uma bomba no carro, sabendo-se que o João tem um motorista. Olha, você não pretende, o agente não pretende matar o segundo, mas sabe que é possível acontecer. É um meio para atingir o resultado. A bomba vai conseguir o que ele pretende diretamente e vai ter efeitos colaterais. O dolo de segundo grau são os efeitos colaterais que se sabe que vão acontecer pelos meios escolhidos para atingir aquele fim, tá? Então esse é o dolo de segundo grau. Então o dolo de primeiro grau é aquele direcionado, o de segundo grau são as consequências relativas ao meio escolhido. E dentro disso nós temos algumas espécies doutrinariamente subdivididas aí do dolo. Então vamos lá. Nós temos o dolo direto, quando o sujeito quer produzir o resultado. Então nesse exemplo que eu falei, João quer matar José. Esse é o dolo direto, que é o resultado morte. O animus necandi, a vontade de subtrair a vida de outrem, tá? Então, dolo imediato, tá? O dolo natural, que é a composição daqueles elementos, constituído de consciência do ato e de vontade em pretender no resultado pretendido. Nós temos o dolo híbrido, que ficou para trás. No neocantismo ele era utilizado, que é uma soma da consciência com o elemento de conhecimento da ilicitude, que hoje ficou para outro elemento do delito. Então vejam só, aqui tentava-se corrigir uma falha à época da teoria neocantista. Então trouxe para o elemento fato típico, tá? A consciência da ilicitude, junto com a consciência do ato. Então tinha que ser a prática do ato sabendo que ele é um ato ilícito. Então veja só, era trazer outro elemento do delito para cá. Quando nós falarmos dele aí, a potencial consciência da ilicitude, eu vou relembrar esse tipo de dolo híbrido que ficou para trás. Nós temos o dolo genérico, que olha só, está presente em todo crime doloso. Tá? Dolo genérico, é a vontade de cometer o ato, tá? É a vontade de cometer o ato. E nós temos o dolo específico, que são tipos que têm uma intenção especial vinculada à conduta. Então, extorsão mediante sequestro tem uma intenção especial de auferir uma vantagem financeira em razão da conduta praticada. Tá? Nós temos alguns tipos que só se aperfeiçoam com um dolo específico. Nova lei de abuso de autoridade, por exemplo. Tá? Então, nova lei de abuso de autoridade, no parágrafo 1º do artigo 1º, nós temos certas intenções especiais, não para prejudicar, enfim, nós temos uma série de condutas no parágrafo 1º do artigo 1º, tá? Que trazem intenções especiais, dolos específicos, tá? Olha só, dentre esses nós temos também o dolo mediato. Então nós falamos o dolo imediato, que é a vontade de produzir aquele resultado, e temos o dolo mediato, tá? Pode ser o dolo alternativo ou o dolo eventual, ok? Então, em ambos a gente prevê a pluralidade de resultados. Então vejam só, em ambos o agente prevê a pluralidade de resultados. Vejam só, no dolo alternativo a gente quer um ou outro resultado. Então vejam, João tem José como desafeto. Ele pega uma espingarda, aponta, tá? Armou a tocaia, como na música de Chico Buarque, aponta e desfere um disparo na perna. Ele fala, olha,
Se causar uma lesão, beleza. Se vir a matar, ótimo também. Então, é o dolo alternativo, tá vendo? Então, querendo ferir uma vítima, tanto está satisfeito com a lesão ou com o homicídio. Veja só, direcionando a sua vontade com igual vontade, ele direciona a conduta com igual vontade para atingir ambos os resultados. Então, se matar ou lesionar, para mim, tanto faz. Eu quero é causar o mal com essa minha conduta. Tá? Esse aí é o dolo alternativo. O eventual, o agente quer um resultado, só que ele assume o risco de produzir outro resultado além daquele. Então, olha só, um agente que quer apenas lesionar. Então, um tiro no peito de uma pessoa. Tiro no peito. Ele quer só lesionar. O dolo dele, de fato, é lesionar. Eu vou machucar esse cabra. Eu não quero matar, senão vai me dar problema. Eu quero machucá-lo. Mas sabe que pode vir a matar. Olha só. Então a morte, mesmo não sendo o cerne no seu dolo, então ele queria machucar e não matar, mas assumiu a possibilidade, a eventualidade daquilo acontecer, sabendo que poderia acontecer. Então ele fala, olha, eu vou dar um tiro a alguns centímetros do coração, mas sei que posso errar. Então, assumir o risco é o dolo eventual. Então, quer machucar, mas assume o risco de matar. Diferentemente do dolo alternativo, quer machucar ou matar, para ele tanto faz, tá? O que mais que nós temos aí? Dolo de dano. A vontade está direcionada à efetiva lesão do bem jurídico. Então, matar alguém, o dolo é voltado para tirar a vida de outrem. O animus necandi. O dolo de perigo é uma vontade, a exposição de perigo ao bem jurídico. Então, não se pretende o resultado material, mas só a exposição de perigo. Por exemplo, no incêndio, no crime de incêndio aí, nós temos ele, tá? Dolo geral, o erro sucessivo, veja só, o dolo inicial, ele se expande pelas várias ações. Então, o dolo geral, chamado também de erro sucessivo, tá? Ele necessita de mais de uma ação. Então, vejam só, mais de uma ação com um dolo específico. Percebem? Então, vejam só, o agente pretende matar o seu desafeto. O João e José, que a gente está falando. João pretende matar José. Tá? Pretende matar José. Então ele vai, desfere um tiro. E olha só, para assegurar a impunidade, ele pega José já morto, e amarra uma pedra na perna e joga no fundo do mar. Mas depois que a perícia acha o corpo, ela descobre que o tiro não havia matado, mas sim um afogamento. Então vejam, teve um erro sucessivo, tiveram várias ações. O que se pretendia era matar através de disparo, mas acabou se matando por afogamento. Então, tá aí o erro sucessivo, tá? Olha só, para teoria finalista, só lembrando aqui, gente, que eu coloquei, o doente mental ele tem consciência e vontade, ainda que sua consciência não seja perfeita, ele tem consciência e vontade, tá? Então, o fato praticado pelo deficiente mental é típico e ilícito, mas nós vamos ver que não é culpável. Então, ele tem uma consciência, ainda que rudimentar, ainda que deficiente da realidade, mas a tem, não torna o fato atípico por ausência de vontade ou de ausência de consciência, tá? Vai tornar o fato não culpável, tá? E aí vocês vão perguntar, professor, qual que é a diferença do dolo geral? Bom, nesse caso aí, o homicídio seria considerado com o ânimos do primeiro e não do segundo. Tá? Não seria qualificado pelo afogamento, enfim, seria pelo primeiro, ok? Espécies de dolo. Nós temos o dolo eventual e o dolo de segundo grau. Olha só, dolo eventual
dolo eventual, nós já falamos lá atrás, vamos reforçar, é um resultado previsível, mas incerto. Possível, eventual e pode não acontecer. O exemplo que eu dei lá naquele slide foi o tiro próximo ao coração. É previsível que pudesse errar ou pudesse vir a matar. Então, olha só, era previsível, era incerto, era possível, era eventual e poderia não acontecer. Ainda que fosse um exímio atirador, poderia não acontecer. Mas houve o quê? A assunção do risco. A consequência não é inerente ao meio do disparo. Não é inerente. No dolo de segundo grau, por sua vez, tá? Nós vimos lá, dolo de primeiro grau é a vontade pretendida. Dolo de segundo grau são as consequências do meio, tá? O resultado é certo e necessário. As consequências são necessárias. As consequências secundárias, presta atenção, são inerentes ao meio escolhido. Então veja, João quer matar José. Ele sabe que José vai pegar um voo com mais 50 passageiros. E ele coloca uma bomba para explodir nesse voo. Gente, matar os demais passageiros com a bomba é possível eventual ou é certo e necessário? Veja só, se ele escolher uma bomba para explodir um avião em pleno voo, as consequências são necessárias. O dolo de segundo grau, ele não está nem aí com as consequências necessárias, aí, desde que ele atinja aquele dolo de primeiro grau, matar João. Não importa se vai matar 50, que ele sabe que é uma consequência necessária. Então tá aí a diferença entre o dolo de segundo grau e o dolo eventual. Uma coisa é, João atira em José a uma distância muito grande, acreditando ser capaz de acertar nele e não nas pessoas próximas. Resultado previsível, incerto e possível. Por outro lado, João explode um avião em pleno voo com José dentro e mais 50 pessoas. Consequência necessária, tá? Beleza? Então, olha só. Esse aqui é o sedimento base sobre dolo. Agora vamos dar uma olhada em culpa. Vamos lá. Então, os elementos implícitos do tipo culposo. Então, vamos lá. Primeiro, os elementos do tipo culposo, eles já são diferentes dos elementos do tipo doloso. Então, vamos ver o que ele tem. Conduta voluntária, também está presente lá no doloso. Violação de dever de cuidado, isso não tem no doloso. Olha só, atuação contrária ao que se espera. Mas, pessoal, como que a gente sabe o que se espera? Bom, a gente tenta pelo homem médio, né? Mas pelo que é convencionado como padrão social. Essa é a grande ideia. Então, olha só, se a atuação é contrária ao que se espera, já tem o segundo elemento aí do tipo culposo, tá? Então, pode ser o que essa atuação contrária? Uma conduta imprudente, geralmente é uma afoiteza em uma ação, é um excesso de confiança, afoiteza em uma ação. Pode ser uma conduta negligente, que é uma falta de um dever de cuidado, em geral uma omissão, ou uma imperícia, que tem a ver com aptidões técnicas ligadas à arte, ao ofício ou à profissão, tá? O resultado, então, olha só, a conduta tem que ser voluntária. A conduta tem que violar um dever de cuidado, considerando o homem médio, prudência, negligência ou imperícia. O resultado é involuntário, então a conduta é voluntária, o resultado é involuntário. Então vejam só, uma pessoa que trafega numa avenida em que é previsto 100 km por hora a 180 km por hora, ele teve uma conduta imprudente, afoita. A conduta foi voluntária, ele quis acelerar aquela velocidade. Vindo atropelar alguém, o resultado vai ser involuntário. Claro, olha, alguém que dirige em alta velocidade, ele não necessariamente quer atropelar alguém. Mas ele assume um risco de atropelar. O excesso de confiança e a imprudência pode levar a fazê-lo, tá? A conduta vai ser culposa. Então, a somatória, a conduta voluntária, resultado involuntário. Dentro de uma ótica objetiva, a atuação contrária ao que se espera de uma conduta normal para a sociedade, tá?
Olha só, nexo entre conduta e o resultado, previsibilidade, vejam só, previsibilidade do resultado. Então, possibilidade em relação à média de conhecer o perigo advindo da conduta. Então, todo mundo que dirige em altíssima velocidade, ainda que ache que nunca vai acontecer, sabe que há possibilidade de acontecer um acidente. Vejam, ainda que entenda ser excelente motorista e acredite que isso nunca vai acontecer, prevê o perigo que advém daquela conduta, tá? E tipicidade, olha só, o tipo culposo ele tem que estar expressamente previsto. Então, se culposo, a pena é de tanto a tanto. Então, se não tiver nada escrito no tipo quanto à conduta culposa, se for praticado na modalidade culposa, torna-se atípico. Então, o doloso está implícito. A culposa tem que estar explicitada no tipo. Então, vejam só, se não tiver prevista no tipo penal, seus parágrafos, enfim, não pode ser punido a título de culpa uma determinada conduta, uma ação ou omissão. Beleza? Então, não é implícito, a culpa tem que estar expressa, tá? Vamos lá, quais são as espécies de culpa? Nós temos a culpa consciente, aquela que a gente falou, a previsão de que algo pode acontecer. Então, a gente prevê o resultado. Como que a gente sabe que ele previu? Pela média. Pela média, tá? Mas espera que não ocorra. Olha só, pode ser por excesso de confiança, enfim, mas espera que não ocorra. A gente não quer que a gente não quer que aquele resultado ocorra. Ele acredita ser capaz de evitar. Mas olha, só por acreditar ser capaz de evitar, já pressupõe-se a previsibilidade do resultado. E nós temos a culpa inconsciente. Olha só, o agente não prevê o resultado, mas era previsível. O agente voou, não previu a possibilidade do resultado, mas por essa média objetiva, a gente entende como previsível o resultado. E olha só, mais uma vez eu vou trazer o dolo eventual aqui. E aí vou fazer uma tabela comparativa para ver se a gente fixa. Tá? O material está com vocês aí, guardem ele. Tá na apostila também, eu só extraí da nossa apostila de sala. Então vejam só, dolo direto. O agente prevê o resultado e quer o resultado. Então a gente prevê e quer o resultado. Viu? Então previu o resultado. Isso é a consciência. Eu sei que se eu atirar em alguém, tá, há possibilidade de matá-lo. Então isso é prever o resultado. Segundo, querer o resultado. Eu sei que atirar em alguém pode matá-lo, por isso eu atiro, porque eu quero o resultado. Então veja, esse é o dolo direto. Dolo eventual. O agente prevê o resultado. Olha, eu sei que se eu atirar só para acertar o ombro, pode vir a matá-lo. E aceita produzir o resultado. Então ele fala, dane-se, eu não estou nem aí para o resultado que há de vir desse disparo. Vejam só, eu não estou nem aí. Ele sabe, faz um menoscabo da possibilidade e dispara mesmo assim. Então, olha, vou atirar, mas não estou nem aí. Não sou muito bom de tiro, mas vai que eu acerto só o ombro. Então, vejam, então, aqui é o dolo eventual. Prevê o resultado e aceita produzi-lo. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, veja só como é parecido. O agente prevê o resultado, mas não aceita. Ele acredita que pode evitar. Olha, eu vou dirigir em alta velocidade, muito acima do permitido, porque eu sou um exímio motorista e tenho certeza que não vai acontecer nada, ainda que possa acontecer. Percebe? Culpa consciente. E a culpa inconsciente, o agente não previu o resultado, mas era previsível. E veja, não tem uma vontade direcionada. Não tem uma vontade
direcionada. Então percebem a diferença aí entre o dolo direto, eventual, culpa consciente e culpa inconsciente? A previsibilidade, a aceitação ou não do resultado. Dane-se. Ai meu Deus, aconteceu. Então vejam, olha, não tô nem aí, não vai acontecer, mas nossa, aconteceu. Percebe? Então, aceitar ou saber. É a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. Nós temos também outras espécies de culpa. Culpa própria, está no artigo 18, inciso 2 do CP, tá? A culpa própria. Culpa imprópria, que é a culpa por assimilação. Vejam só, há um comportamento doloso, mas guiado por um erro que impede, por falta de dever do cuidado, perceber corretamente a realidade. Então vejam, suponha que eu estou andando na rua e vejo alguém me seguindo. Acho estranho. Acho que é um criminoso. E afoito, na hora que a pessoa chega, eu desfiro um golpe contra essa pessoa, vindo a lesioná-la. Mas olha, veja só, o comportamento foi doloso, eu quis machucar. Só que vejam, havia um erro que me impedia de perceber a realidade de fato. Depois que eu acerto e machuco a pessoa, eu vejo, nossa, é um amigo meu. Percebam? Eu não tomei o cuidado para percepção correta da realidade. Agindo de forma afoita, eu me deixei levar pela falsa percepção da realidade. Porque eu não tive um dever de cuidado que me levasse a perceber corretamente a realidade. Então a pessoa não queria me agredir ou me perseguir. Queria vir me cumprimentar. E eu, de forma afoita, sem verificar corretamente, ia machucá-la. Queria machucar, mas não sabia quem era. Queria machucar para me defender. Percebam? Então a falta de compreensão e a falta de cuidado nessa percepção foi o problema. Tá? Vejam só, a culpa no direito penal, é bom ressaltar, e por isso eu coloquei aqui, ela não se presume. Nós já tivemos isso no direito penal brasileiro, tá? Olha só, antes de 40 nós já tivemos isso, era chamada culpa in re ipsa. Nós não temos mais a presunção de culpa. E na época era o quê? Olha só, bastava a inobservância de uma regra e já se tinha o cometimento do crime a título de culpa. Isso não é previsto no nosso direito atual, tá? Para finalizar aqui, nós temos o crime préter doloso. É uma somatória de um dolo, uma conduta dolosa, visando um resultado, tá? E o resultado que saiu fora do controle. Então, dolo no antecedente, culpa no consequente. A pessoa queria causar um resultado e por falta de cuidado ela extrapolou os resultados que ela queria realizar. É o chamado crime préter doloso. Então veja só, há um dolo inicial, há uma conduta querendo um resultado, a conduta foi feita, mas ela foi mais grave do que o que se pretendia. Vamos ver? Conduta dolosa é uma conduta consciente que tem a intenção de causar um resultado. Consciência mais vontade. Contudo, no crime préter doloso, teve-se a conduta realizada, mas o resultado foi além do que se pretendia. Por quê? Por falta de cuidado. Então, por falta de cuidado, extrapolou-se o que se pretendia no resultado, tá? Então, esse é o crime préter doloso, tá? Que tem o dolo anterior e a culpa no resultado. Beleza? Vamos agora para o nexo de causalidade e vamos entender o vínculo aí entre a causa e o resultado. Vamos lá. Então, olha só. Previsão normativa. Então, nexo é o vínculo que une a conduta ao resultado. É de causalidade, olha só. É porque une o resultado à causa. Causalidade, tá? Então vejam só, o resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Está lá no artigo 13, na primeira parte do Código Penal. Então, vejam só, o resultado
que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, olha só, esse é o nexo. Qual conduta que deu causa ao crime? Qual conduta que levou ao crime? Então, vamos lá. Causa é ação ou omissão da qual depende o resultado. Então, matar alguém. Qual conduta que foi relevante para aquela morte? Então, é isso que diz o artigo 13. Quem vai ser punido, quem vai ter imputado para si o resultado, é aquele com a conduta tão relevante que deu motivo à causa. Então, olha só, nós temos a teoria simples, teoria da condição simples, que, olha só, não distingue entre os fatores antecedentes. Então, todas as ações que deram causa ao resultado são imputáveis, tá? E teoria da condição qualificada. Dão aos antecedentes diferentes graus de importância. O artigo 13 nosso, parte final, adotou a primeira teoria. E aí, gente, pensa bem. Se tudo que deu causa à morte, se tudo, olha só, vamos lembrar aqui. O resultado somente é imputável a quem lhe deu causa. Se tudo que deu causa pode imputar o crime a alguém, imagine. Então, João matou José, deu um tiro. Quem vendeu a arma pode ser punido? E eu estou supondo que a arma seja legalmente vendida. Quem vendeu a munição? O Uber que levou João até aquele lugar? A parteira, o cavalo da parteira, a mãe dele. Imagine se tudo que deu causa para aquilo, para aquele fato específico, então, tudo que culminou naquele fato, pudesse ser relevante. Então, nós teríamos aí os antecedentes levando ao infinito, ad infinitum, né? Então, a mãe, a avó, a tia, quem descobriu o Brasil, enfim, né? Nós teríamos antecedentes ao infinito. Por isso que há uma mitigação na teoria do conditio sine qua non. Então, vejam só, a responsabilidade ela é atribuída com uma mistura de imputação objetiva, que é a causa mais o resultado. Então, toda causa que é relevante para o resultado. Então, quem vendeu a arma, a mãe, enfim, a parteira, tudo isso seria causa que culminou no resultado. Mas se fosse só isso ia levar ao infinito. Por isso nós temos a imputação subjetiva, que é o dolo ou culpa direcionado àquele fim pretendido. Então, faz-se uma correção com a imputação subjetiva, porque se levássemos em conta só a imputação objetiva, isso levaria a antecedentes infinitos. E olha só, vamos ver como é que é. Teoria da equivalência, que é o que nos interessa para agora, tá? Veja só, a imputação objetiva é o simples nexo causal, relação de causa e efeito. Já falei que isso vai levar ao infinito, é horrível. Então, João matou José, um disparo de arma. Se não tivesse a arma, não matava. Se a arma, por sua vez, não tivesse usado o ferro vendido por um fornecedor, não seria produzido, não seria vendido para José, que não mataria. Se o dono da fábrica não tivesse aberto a fábrica e vendido para aquela loja, não teria vendido para José, que não mataria. Se a mãe de José não lhe tivesse parido, ele não teria matado. Imagina, então, levar a simples relação de causa e efeito como relevante, levaria ao infinito, tá? Então, olha só, a gente joga uma análise do dolo ou culpa direcionada ao fim. Afinal, nós estamos em uma teoria finalista. Então, tem que ter a vontade apontada para aquele determinado fim. Então, o lojista que vendeu a arma ao assassino, tá? Ainda que seja legal, ele não pretendia que ele matasse, ou não tinha um dolo vinculado com aquele resultado. Ele podia até ter vendido a arma ilegalmente, aí é outra coisa. Ele vai responder pela sua conduta. É outra história, tá? Não por aquele homicídio. A teoria da imputação objetiva ela é mais bem elaborada ainda. E ela resolve a questão logo aqui na imputação objetiva. O nexo normativo. Olha que interessante. Para a teoria da imputação objetiva, não se precisa chegar à análise do dolo e culpa. Analisa-se o incremento ou diminuição do risco naquela conduta. Então vejam só,
Então, um lojista que vendeu uma arma regularmente, na teoria da equivalência, condício sine qua non, ele não seria responsabilizado por análise da ausência de dolo ou culpa. Ele vendeu a arma legalmente. Na teoria da imputação objetiva, nos elementos objetivos já se resolveria a questão. Porque, vejam só, é um risco permitido vender arma legalmente? E a resposta seria sim. Olha, ele tem uma loja credenciada, vendeu seguindo a tramitação legal a arma. Então, ele não incrementou o risco. Então, ele seguiu o risco que era objetivamente realizado. Então, não precisaria nem analisar o dolo e a culpa, tá? A gente vai se aprofundar futuramente na teoria da imputação objetiva, nas próximas aulas. Vamos lá, então. Hipótese de concausa. Vejam só, nós estamos falando de causas que culminam no resultado. Então, nexo. O que vincula a conduta ao resultado? E vão existir situações em que mais de uma conduta tem relação direta para o resultado. Então, olha só, são chamadas as concausas. Então, são causas que andam em paralelo. Nem sempre no exato tempo, mas que concorrem conjuntamente para a realização de um determinado resultado. Então, lá no parágrafo 1º. Então, olha só, nós temos aquelas que são absolutamente independentes. A causa efetiva não origina-se da causa concorrente. Pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. E nós temos as relativamente independentes. Então, de alguma forma, uma interfere na outra para efeito do resultado pretendido. Então, a causa efetiva se origina direto ou indiretamente da causa concorrente, pré-existente ou concomitante. Então, vejam só, concausa pré-existente é aquela que antecede a causa concorrente. Então, vejam só, pré-existente, a causa efetiva antecede a causa concorrente. Vou dar exemplo logo à frente. Concomitante, as duas causas, olha só, acontecem em simultâneo. E superveniente, a causa efetiva é posterior à causa concorrente. E quais que são os efeitos disso? Então, olha só, concausa absolutamente independente. Qualquer espécie das concausas absolutamente independentes, tá? Olha só, não dá causa ou concorre para o resultado, sendo que o agente vai responder pela tentativa. Então, olha só, vamos supor que João queira matar José. Que é o exemplo que nós estamos dando, né? João quer matar José. Só que, olha só, João marca na sua cabeça que vai pegar José logo que sair do almoço e dar-lhe um tiro para matá-lo. É um desafeto. Ocorre que José, ao almoçar, é envenenado por outro desafeto. Vejam só, José é envenenado, então pré-existente. José é envenenado, na hora que sai de casa, leva um tiro. A perícia realizada depois identifica que o que matou José foi uma causa pré-existente, foi um veneno e não um disparo de arma de fogo. Então vejam, há uma causa paralela que aconteceu antes. Então é uma concausa absolutamente independente, porque morreu somente por causa do veneno. A perícia diz, somente por causa do veneno. Então olha só, José que desferiu o tiro querendo matar, só não matou por um evento alheio à sua vontade. Então ele só vai responder pela tentativa. Percebem? O que matou mesmo foi o evento anterior. Uma concausa absolutamente independente, porque só o veneno matou, pré-existente. Então José não sabia, ou João não sabia, atirou em José, mas José já estava quase desfalecendo-se por ocasião do veneno. Então absolutamente independente. Tá? Nós temos as concomitantes. As concomitantes. Então vejam só, José pratica uma conduta para matar João agora. Então vamos inverter o negócio. Então vamos lá. José pratica uma conduta para matar João. Então ele coloca um veneno dentro do copo de João. Mas João já tinha tomado um veneno
naquele mesmo momento. Então, olha só. João usou um veneno X e o outro desafeto um veneno Y. A perícia identificou que o veneno Y foi o que matou. Que o outro veneno não chegou nem a agir no organismo, ainda que pudesse. Então nós temos causas concomitantes, sendo que a primeira delas que deu causa. Então ele vai responder por tentativa também. Então percebam, todas as causas que eu estou falando, seja pré-existente, seja concomitante, ou seja, uma com causa posterior ou superveniente, elas que dão causa ao resultado e não a conduta praticada. Por isso que quem pratica, ele responde só a título de tentativa. Só a título de tentativa, tá? Então, eu vou deixar aqui a superveniente para o exemplo futuro que eu vou dar aqui, ok? E nós temos as causas relativamente independentes. Então, vejam, se são relativamente independentes, é porque elas são relativamente dependentes também. Uma vai depender da outra para se realizar. Então, vejam só, olha só. As relativamente dependentes pré-existentes e concomitantes referem-se à existência de nexo entre a causa e a consequência. Perceberam? Então, olha só. Refere-se à existência de nexo entre a causa e a consequência, somada a outro elemento, levando a responder pelo crime consumado. Então, coloquei dois exemplos aqui. Pré-existente. Então, José quer matar João, agora com a faca. José quer matar, em vez de falar Tício, Mévio, né? Nem existe João e José, como é que tem no Brasil. Então, José quer matar João, dessa vez com a faca. Mas olha só, José sabe que João é hemofílico. Hemofílico é aquela disfunção em que a pessoa não consegue se cicatrizar com a velocidade. Então, qualquer hemorragia pode levar à morte. Então, veja só, José sabe que João é hemofílico. Então, já há uma causa pré-existente ali. Mesmo assim, ele desfere uma facada na barriga. Vejam, a facada causou um sangramento que, somada à hemofilia, levou João à morte. Percebem? Então, somada duas causas, uma pré-existente e um ato atual, levou à morte. Nesse caso, ele vai responder pelo crime consumado. Por quê? Porque ele sabia, ou ainda se ele pudesse saber, ele vai responder pelo resultado. Então, a sua ação somou uma causa já existente e levou ao evento pretendido, ok? Então, responde pelo crime consumado. E nós temos a concomitante. Veja só. João esfaqueia José. Não é hemofílico agora. E nem sabe se tem problema no coração. Depende. No momento da faca, o choque foi tão grande que José morreu de um infarto fulminante. Então, não morreu sequer do sangramento. Morreu do choque traumático por um infarto fulminante. Então, veja, é uma causa concomitante, natural, que aconteceu, natural concomitante, tá? Mas se não estivesse somada a facada, não teria acontecido. Então, nesse caso, vai responder também pelo crime consumado, tá? E nós temos aqui a relativamente independente, superveniente, que está lá no parágrafo 1º do artigo 13. Então, vamos lá. Temos aqui, por si só, produz o resultado, que é a chamada absoluta. Então, vejam só. Olha o exemplo. Josefina atira em José, colocar uma terceira pessoa, né? Que vem a morrer por um incêndio no hospital. Então, olha que doideira. Então, Josefina atirou em José. José foi levado pela ambulância. No outro dia, por uma ocasião de um curto-circuito, o hospital pega fogo. E olha só, José morre em razão do incêndio. E aí? Josefina vai responder pelo crime tentado. Por quê? Teve uma causa posterior, superveniente, que por si só produziu o resultado. Então, o incêndio, de qualquer forma, teria o matado. Independentemente se ele tivesse com a facada ou não, tá? Ou, aliás, com um tiro ou não. Tá? Então, mataria de qualquer forma. Então, é a causa superveniente, independente, absolutamente independente. Nós temos a relativamente independente, superveniente também. Olha só,
que por si só não é capaz de produzir o resultado. Um exemplo, Josefina atira em José, mesmo exemplo. Só que no momento da cirurgia para retirar o projétil, uma veia é atingida por erro médico e ele vem a falecer. Então veja, não haveria o erro se não houvesse o tiro. Consequentemente, não haveria a morte. Então, uma causa superveniente se somou à ação da Josefina e levou ao resultado morte. Então, nesse caso, vai responder pela conduta, tá? Então, olha só, responde pela conduta como crime consumado, tá? Quis o resultado, atingiu o resultado. Ainda que um evento aconteceu que não tenha domínio da pessoa, mas em razão da sua ação foi levado àquele acontecimento. Em suma, gente, o que nós temos aí em relação às concausas? Olha só, se são absolutamente independentes, sempre vão excluir o nexo. E excluindo o nexo, o agente vai responder pelos atos praticados. Vejam, exclui o nexo, responde pelos atos praticados. Vejam, João tira a arma para acertar José. José já estava envenenado. Na hora que ele saca a arma, José cai e morre em razão do veneno. João responde por algo? Sim, se a arma foi legal, ele vai responder pelo posse de arma, pelo porte de arma ilegal. Aí vai depender do calibre, tá? Se relativamente independente, se conhecidas ou previsíveis, hemofilia conhecida ou previsível, o agente responde pelo resultado. Então, era previsível ou conhecida a situação, relativamente independente, responde pelo resultado. Se relativamente independente e superveniente, atribui-se apenas o resultado que produziu diretamente. O caso do hospital que pegou fogo, tá? O caso do hospital que pegou fogo. Vejam só, relativamente independente, não absolutamente independente, tá? E vai responder só pelo que praticou o crime na sua modalidade tentada. Bom, pessoal, é isso. Aqui nós finalizamos esse segmento. Olha só, nem pretendo esgotar esse tema aqui, que é um tema de alta complexidade, mas aqui nós demos os fundamentos, que somado leitura da apostila e resolução de questão, a gente chega a um denominador de conhecimento básico para essas lições aqui, ok? Então, leiam o material, façam as questões, assistam e reassistam o vídeo e na próxima aula, nós vamos falar aí de iter criminis, que são os passos do crime, né? Como se passa da cogitação até a realização, como se pode evitar chegar ao final do crime, quais que são as consequências disso, qual que é a consequência de uma evitação por um elemento externo, enfim, nós vamos estudar aí as teorias relacionadas ao iter criminis na próxima aula. Então continue nos acompanhando aqui e até a próxima. Forte abraço a todos.